Oi, boa tarde, pessoal. O meu nome é Stefan e hoje a gente está com o pastor Júnior, que vai nos contar um pouco da sua vida e como ele conheceu Deus e toda essa aventura e experiência que ele teve. Quero saudar vocês com a paz, né? Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Stefan que está aqui com a gente aqui. É um prazer imenso ter você aqui junto conosco. Uma coisa extraordinária é o que Deus ele faz na vida do ser humano, quando o ser humano verdadeiramente se entrega, né, para Jesus, porque o autor e consumador de todas as coisas são Jesus. O que Deus ele fez na minha vida foi uma coisa extraordinária, né? Quem era eu e hoje eu digo quem sou eu agora, né? Uma obra que estava jogada no lixo, né? Mas do lixo virou uma obra-prima na mão de quem sabe fazer todas as coisas, que é o nosso Criador, que é Jesus Cristo, e me fez uma joia diante das mãos deles. O meu testemunho é que o Senhor Jesus, quando Ele me tirou do mundo do crime, do mundo do erro, do que eu praticava, do que eu fazia, barbaridade, coisas terríveis, né? Os amigos que eu tinha, que no meio de 8 só ficou 2, Jesus Ele fez uma transformação total na forma de vida, quem eu era, né? Da onde eu saí, no meio da bruxaria, juntamente com minha avó, e aonde eu prossegui com 13, 14, né, 15 anos à frente, no mundo do erro, no mundo do crime, mas Jesus ele me encontrou. Ok, vamos começar com o começo, né? Como era a sua vida antes? O que você fazia? Como era um dia normal para Júnior quando você entrou no mundo do crime quando você tinha 13 anos? De 13 a 14 anos, né? E como foi o começo? Você poderia nos contar algumas histórias e para o pessoal entender mais o conteúdo da história? Assim. Sim, eu morava numa cidade chamada Caruaru, em Pernambuco, né? A minha avó, a segunda bruxa maior do estado de Pernambuco. A minha vida não era uma vida como de jovens ou adolescente que brincava, né? Que fazia, se divertia, escola e tudo, né? Não, a minha vida foi totalmente uma vida, como é que eu posso dizer, perturbada, né? Uma vida totalmente usada na mão do inimigo, né? Andava todo desmantelado. E quando eu comecei a entrar no mundo do erro com meus 13 adiante, né? Conheci 7 amigos que diziam, né, ser amigo. Verdadeiramente eu tinha 3 que era amigo meu mesmo. E esses aí nós andávamos sempre juntos, né? Apesar de tudo, no meio da jornada, aconteceu uma grande tragédia. Mas a minha vida foi uma vida totalmente no erro, totalmente no pecado, totalmente fazendo tudo ao contrário daquilo do que Deus ele tinha preparado para mim na terra. O que você fazia? Poderia nos dar mais detalhes? Eu era ladrão de carga, roubava carga, roubava caminhão. Um certo dia eu estava na minha residência, na casa da minha avó, e a gente tinha marcado o primeiro dia, quando a gente saímos para fazer um assalto, né, num roubo de caminhão, na Serra da Cantareira, no Recife. Naquele dia ali eu me arrumei tudinho, nós se preparamos numa vila chamada Sítio Cipó, e a gente foi fazer esse roubo. E nesse primeiro dia aí é onde o diabo ele começa a fazer a transformação ao contrário, né, daquilo do que Deus tem na nossa vida. Então nesse caso aí foi onde eu comecei a entrar no mundo do crime, no mundo do erro, no mundo do pecado. Mas por que você escolheu esse caminho? Foi a tua vontade? Foi pelo entorno? Como você caiu nisso? Por que você não tomou outro caminho? A minha vida no Nordeste, mesmo que fosse uma vida boa, minha avó ela tinha condição, tinha tudo. Mas tem certo tipo de amizade que arrasta nós, né, para esse canto. Por quê? Você vê seus amigos andando de moto, você vê seus amigos andando de carro, você vê seus amigos curtindo, fazendo várias festas, você vai fazer o quê? Você está junto no meio dele, seu pensamento é ir para onde? É ir para o erro. Por isso que muitas amizades, tem gente que fala, não, amizade não, mas a amizade, ela conduz também a pessoa a ir para o erro, quando você encontra as amizades erradas, né? Mesmo, ok. E, por exemplo, dos amigos que você tinha, você tem contato com eles? Eu só tenho contato com um só. Só foi esse mesmo. Na verdade, eram os únicos que as mães eram crentes, né? Eu e Lamartine. Eu vou falar o nome dele porque nós dois estamos na casa do Senhor, estamos adorando ao Senhor. Eu e ele, tenho um contato, converso com ele. Ele está no Rio Grande do Sul. A gente fala pelo telefone,
né? E Deus ele foi fazendo, foi os únicos que sobraram de 8 jovens que participavam. Eu era o mais novo do meio, né? Mas o adolescente, né? A criança estava no meio, era eu. Mas com o Lamartine nós temos contato, conversamos ainda. E com os outros, o que aconteceu? Todos os outros morreram. Você poderia nos contar como que aconteceu? Nós estávamos marcando para nós sair para fazer um assalto. Nós íamos roubar uma carga. E inclusivamente essa carga ele vem num grau de cima até chegar a nós. Nós não sabíamos quem era o camelo que chegaria, só trazia o dinheiro até nós. Nós ia lá, já sabia qual era a carga que estava saindo e tudo. Nesse dia, era 6h30 da noite, eu estava me arrumando, me trocando. Peguei minhas 2 peças, né? Minhas 2 peças. E essas 2 peças, peguei aquele jaquetão que tem um touro nas costas, né? Que tem aquele chifrão nas costas. Aquilo ali era um símbolo que eu amava muito, Malibu, né? O símbolo do tourão. E naquele dia ali eu chegava na porta de casa para sair todo arrumado, com as peças no bolso, com a peça na cintura, todo arrumado. Eu chegava até a porta e aí eu colocava a mão e me empurrava de volta. Me empurrava de volta, e aquilo eu chegava na porta, me empurrava de volta, aí eu virei para minha avó, e eu falei mesmo assim, vó, tô com uma vontade de descer lá na vila, mas ao mesmo tempo tem algo que me empurra para trás de volta. Aí ela falou, olha, como aquela voz nordestina, baixa teu fogo aí no canto, fica sentado que os teus orixás tá te protegendo, tá te livrando do que vai acontecer, porque os orixás estão com sede de sangue. Por isso que eu falo muitas das vezes que as pessoas dizem assim que não, a macumba, ela veio para uma boa coisa, não, ela nunca veio para boa coisa, ela veio para destruir. Foi de onde eu saí. E nesse dia, eu me arrumando ali para descer e acontecendo tudo isso, minha avó falando, baixa seu fogo, fica num canto. Dos 8 que tinha, só sobrou eu e Lamartine, só nós 2. Os outros morreram, foram matados, né? Foram matados. Eu desci de manhã para comprar pão. E quando eu desci de manhã para comprar pão na padaria, lá nós chama bodega, né? Na bodega do seu Genival. O seu Genival olhou assim para mim assim e falou, olha, vai embora, porque acabar de matar os meninos, eles estão atrás também de matar você. Eles quem? Se você pode nos dizer. Nós éramos em 8, né? De 8 ficou vivo só 2 das promessas de Deus. Então esses outros jovens que estavam junto com a gente, do 6º, até o 1º morreu tudo. Estavam de frente de uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Missões. E eu fico até meio, porque né, a gente parece que volta naquele tempo lá atrás lá. Porque, como o salmista Davi fala, que melhor é nós cair na mão do Deus Altíssimo do que na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia. E quando eu saí daquela bodega, e eu comecei a subir andando, que eu vi aqueles meus amigos caídos no chão. E os que tinham matado eles, era como que tinham uma vitória na mão, era como, para eles era um troféu na mão deles do que eles tinham feito aquilo. Inclusivamente eram pessoas também que passavam as coisas para nós, que estavam no meio. E quando um me viu, ele gritou e falou mesmo assim, olha lá, aquele ali é o que nós está atrás, ele está passando. E começaram a atirar em mim. Eu, como eu estava também no erro, também comecei a revidar também. E naquele dia ali foi um grande livramento. E eu entendi uma obra que quando Deus tem na vida de uma pessoa. E morreu meus 6 amigos que andavam junto comigo. Um dos meus melhor amigos, estouraram a cabeça dele todinha de bala. Portanto, a câmera, quando filma que eles se renderam. Que eles se renderam. Mas é como se diz, quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, pode vir o que é que Deus está no controle de todas as coisas. Então, você viu a morte deles e logo depois dessa história, como foi a sua vida? Tive que ficar um bom tempo escondido. Um bom tempo escondido, eu e Lamartine, um bom tempo escondido. Depois que passou esse bom tempo aí, eu liguei para minha mãe, eu não gostava da minha mãe, porque eu queria que a minha mãe morresse. Minha mãe morava aqui em São Paulo. Por que não gostava dela? Porque ela nos deixou a história de vó, uma história de mãe. Como eu fui criado com a minha avó contou a história dela. Então minha avó disse que a nossa mãe tinha nos abandonado, abandonou nós quando tinha mais ou menos de 5 anos. Então fui criado com a minha avó. Essa minha avó, a segunda bruxa do estado de Pernambuco. Fui criado com ela. Então
Daí para frente eu tomei aquele ódio dela. Mas o ódio que vinha mais dentro de mim era porque eu fui criado num centro de magia negra e ela da igreja. Então existe uma guerra espiritual entre a luz e as trevas, que nunca os dois vão se combinar. Então eu tinha um ódio muito grande dela. Para mim ela morta, para mim era o maior troféu da minha vida. Ok. E você tinha, nesse momento você tinha quantos anos? Nesse momento, quando aconteceu isso, eu estava com 16 anos. Ok. E logo, nos próximos anos, como foi eu vim para São Paulo, né? Antes disso, de acontecer tudo isso, dos meninos ser mortos, eu me lembro uma vez que a gente estava nós estávamos pegando uma carga e a polícia pegou a gente. A polícia, ok. Pegaram a gente e levaram a gente até um mato. Tava eu e mais um outro jovem, tava junto, e colocaram a arma na nossa cabeça e eles puxavam o gatilho e não saía nada daquela arma. E ele apontava para cima, atirava, saía bala. Aí ele pegou e falou mesmo assim, esse aí, para não falar, né, o que ele falou, esse daí não presta nem para morrer. E nos deu um chuto e deu uma cacetada com a arma na nossa cabeça. Vão embora, vocês não prestam nem para isso. Naquele dia de lá para cá, quando eu estava ali, que ele estava com aquela arma na mão, o interessante, você sabe o que era? É que eu falei assim, quem não gostava da mãe, eu peguei e falei dessa maneira assim, o Deus da minha mãe, se o Senhor me livrar dessa daqui, eu prometo que eu vou ser fiel ao Senhor, vou buscar o Senhor. Mas por que você diz o Deus da minha mãe e não outro Deus? Porque vem porque nesse exato momento fica um negócio assim que você não entende, né, do que você está passando, você não entende. O porquê? Na hora que você está ali, não vem outros deuses, não vem Exu, não vem nada disso daí. A única coisa que vem é quem? É o Criador, o Deus da minha mãe. Se o Senhor me livrar dessa daqui, eu prometo ser fiel ao Senhor, eu prometo buscar o Senhor. Só que dali, aquilo que eu prometi, eu não cumpri para Ele. Por quê? Eu não cumpri para Ele. Porque quando você está muito envolvido e você pega muito dinheiro, porque se você pega em muito dinheiro, você se torna o quê? De que forma que você fica? Você não quer saber de Deus. Você quer saber estar onde? Com a idade que eu estava. Você quer saber estar com mulher. Né? Mas o interessante, sabe o que é? Que mesmo eu no meio de tudo isso, Deus nunca permitiu que eu usasse droga. Deus nunca permitiu que eu bebesse bebida alcoólica, nunca. Porque Ele já tinha um caminho traçado já para mim. Você percebeu tudo isso depois de muitos anos, né? Depois disso aí. Ok. Então, você tinha quantos anos quando tudo isso aconteceu? Tinha 16, logo com a polícia e logo que mais? E quando eu vim para São Paulo, eu já estava com vamos colocar meus 17 para 18. Por aí já estava já na caminhada. Já quando eu cheguei aqui, o meu intuito era quando eu chegasse aqui, eu entrasse para o mundo do crime. Eu digo, eu já tenho quem está lá dentro, então eu vou, né? Vou entrar lá para dentro lá e essa pessoa, vamos colocar, agora vai ser tudo comigo, vai ser, né? E na verdade, o projeto de Deus na minha vida era totalmente outro. Quando eu cheguei na casa de minha mãe, a minha mãe falou mesmo assim, olha, hoje à noite tem culto. O meu irmão falou, é festa com os adolescentes, você vai com a gente. E nesse dia aí eu disse, eu não vou, eu vim para cá só para destruir a vida da senhora. A senhora sabe que eu não gosto da senhora. A senhora sabe que o meu maior ódio que eu tenho, a sua morte para mim é o meu troféu. Isso foi depois da promessa que você fez, né? Não, isso aí passou ainda. Eu fiz bastante coisas ainda erradas naquilo ali. Eu andei bastante torto ainda, mesmo dessa maneira. Lamartine, ele foi para um canto e eu fui para o outro, né? Mesmo disso daí. Mas quando eu cheguei em São Paulo, né? A minha mãe me contou para mim que tinha um irmão por nome Severino, um obreiro, né? Um presbítero Severino. E ela foi até a casa da minha mãe. E falou para Deus, usando ele, falou para ela mesma assim, olha, eu vou trazer um dos teus, que eu tenho guardado, tenho protegido por causa das tuas orações, e vou colocar ele para sentar no meio dos príncipes. Né? E quando eu vim para cá, foi tudo isso, quando eu fui para São Paulo, para casa de minha mãe. Aí eu fui nesse culto. Nesse culto foi aonde aconteceu coisas que eu fiquei olhando assim, mas eu nunca vi essa mulher e por que ela está falando? Porque na hora que ela estava pregando, ela falou, vou parar a mensagem, vou pregar para um jovem que está aqui. Era uma festividade de jovem, tinha muita gente na igreja. E Deus, ele fez o que ali? Quando ela começou a falar de tudo que eu praticava, o que eu fazia, eu falei, alguém contou para ela, acho que foi uns enxudos da minha avó que estava falando para ela, e meu irmão olhou para mim assim e falou, irmão assim, olha, tudo isso aí é Deus que está falando na sua vida. Ele falou um outro nome, né?
Mas tudo isso aí é Deus que está fazendo a obra na sua vida. E naquele dia ali, eu tive um encontro com a joia mais preciosa da minha vida, que foi o Senhor Jesus Cristo. Você conheceu Cristo nesse momento, nessa igreja, né? Nessa igreja. Essa mulher começou a dizer coisas sobre a sua vida sem ter conhecido você nunca na vida, né? Nunca tinha me visto. Nunca, porque quando eu estava no culto, era uma missionária, hoje ela dorme no Senhor, ela falou, tem um jovem aqui, e a mensagem que eu vou pregar é só para ele. Ela contou a minha vida do começo ao fim. Tem pessoas que falam assim, mas isso aí é coisa da cabeça, isso é pensamento, isso aí alguém falou para ela. Não, ninguém tinha falado para ela. Quem tinha falado para ela era Deus mesmo. Porque só quem sabia que quem praticava aquilo era só a minha avó e os meninos que estavam comigo. Como 6 morreram, o outro estava em outro estado. Essa mulher era de São Paulo. Como pode uma mulher que nunca me viu, nunca andou comigo, abrir a boca e falar de tudo que eu praticava, de tudo que eu fazia? E a sua avó nunca na vida ia falar com uma mulher? Nunca. Okay. Nunca. Primeiro que a minha avó, ela não gostava de quem era evangélico, né? Segundo, é até bom relatar ao senhor, o quê? Porque teve um dia que uma mulher ela foi lá para fazer uma obra de bruxaria com a minha avó, e isso é muito interessante isso aí. Eu estava sentado na sala e aquela mulher entrou e falou mesmo assim, olha, eu quero o marido de fulano para mim. Era um homem muito importante na cidade, eu quero o marido de fulano para mim. Aí ela foi e falou mesmo assim, mas que religião é ele? Essa mulher não falou que religião era ele. Ela foi e falou, eu vou fazer o trabalho. Espera que dentro de 3 a 5 dias, assim vai conceder ele na tua mão. Você vai ter ele nas tuas mãos. E eu vendo tudo aquilo, eu estava lá no meio, eu via tudo que tinha, tudo que ela fazia, o sacrifício que ela fazia, né? Até pode falar? Até crianças, né, que era sacrificada também para fazer trabalhos também. Então aquela mulher ela pegou, ela foi embora. Só que esse homem que era importante nessa cidade, ele era um obreiro da igreja. Ele buscava a Deus, era um homem compromissado junto com a esposa dele. Quando a minha avó foi fazer esse trabalho, o Exu se apresentou diante dela e falou mesmo assim, olha, não mexe com esse povo. Não mexe. Quando ela voltar aqui, você pergunta para ela de quem é esse povo. E aquela mulher retornou lá, disse, não aconteceu nada. Aí minha avó perguntou para ela, mas de quem é esse povo? Não, eles são evangélicos, você tá louca? Como é que você traz um povo desse, para mim fazer um trabalho para um povo desse? O cara lá de cima lá é poderoso demais, não pode sair daqui de dentro, pega teu dinheiro de volta e vai-te embora daqui. É aquilo que eu te falo, nenhuma obra preparada para aquele que teme e busca ao Senhor com sinceridade prospera. Nenhuma ferramenta, macumbaria, bruxaria, o que seja, para aquele que serve o Senhor, nunca vai prosperar. Nunca vai prosperar. Cai por terra. Pois minha avó tinha ódio. Minha avó não tinha como ela contar, porque de Pernambuco para São Paulo é muito longe. É muito longe. Então quando aquela missionária começou a pregar, falar tudo aquilo ali, aí não tem quem aguente, irmão. Quando Deus está falando, não tem quem aguente. Quando eu fui olhar, eu estava lá na frente de joelho, no chão, orando já. E um jovem falando em línguas estranhas do meu lado. Eu digo, meu Deus, que negócio é esse? Eu também quero isso aí que esse rapaz quer. Ok, então nesse momento você tinha quantos anos? Nesse momento eu já estava com meus 17 para 18 anos. Ok, e logo como mudou a sua vida? Olha, a minha vida mudou da água para o vinho. Quando eu aceitei Jesus verdadeiramente como meu Salvador, aí começa o ministério de Cristo na minha vida. Aí eu falo que nem Paulo fala, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Uma obra maravilhosa na minha vida. Conheci a minha esposa, né? Nós nos casamos e eu sempre coloco assim que ela é a rainha do meu lado, do meu ministério. Ela é primeiramente Deus e ela é o fundamento do nosso ministério. Conheci ela, tenho 2 filhos, primeiro veio o meu Gabriel, né? Veio o meu Gabriel e o ministério do Senhor começou a crescer. E quando nós veio aqui agora para a cidade de Extrema aqui, nasceu a minha pitulinha, né? A minha princesa, a Isabelle. E daí para frente Deus começou a fazer uma obra maravilhosa. Comecemos a ganhar almas para Jesus. Da onde eu saí, comecemos a ganhar macumbeiros, bruxos, pessoas que estavam drogadas. É porque a realidade que a gente vê nos dias de hoje é uma realidade totalmente diferente daquilo que é real. Poderia nos contar uma história que impactou você? De fato, 2 histórias. Uma do mundo de antes e uma do mundo de depois. Quando você estava sem Deus e quando você estava com Deus. Poderia nos contar alguma história com seus amigos ou do seu trabalho?
se poderia. Eu me lembro uma vez, uma história quando eu estava no mundo, essa que eu vou contar para o senhor, esse testemunho quando eu estava no mundo. Eu me lembro uma vez que nós todos reunidos, na última vez que ia acontecer essa faxina deles morrer. E eu acho que vai ficar marcado isso daí. Isso ficou marcado na minha vida, porque um dia antes de tudo isso, nós se reunimos nós 8, nós se reunimos. E estava todo mundo feliz, inclusive era uma época de São João. E lá faz aquelas palhoças, né, para São João, nós estávamos sentados, eles tudinho bebendo. Só que chegou um momento que cada um de nós parou. E um ficou fazendo uma pergunta para o outro. Eu me lembro que a Adeilton perguntou para mim assim, falou para mim assim: Júnior, qual que é o teu maior sonho da sua vida? Aí eu falei, olha, o meu maior sonho, Adeilton, é eu um dia me casar, formar minha família, largar tudo isso para lá e ser totalmente um homem diferente. E o teu, qual que é? Ele falou, olha, Júnior, o meu é um dia eu encontrar uma pessoa especial na minha vida. Abraçar ela, continuar a minha jornada. Isso um dia antes deles morrer. E ele falou mesmo assim, esse é o meu maior sonho, de eu construir tudo o que eu quero. Eu vou fazer tudo isso que nós estamos fazendo de errado. Quando eu conseguir o que eu quero, eu vou parar com tudo isso. Quando foi no outro dia, nós estávamos prontos para fazer isso, ele foi morto. Mataram ele. Aquilo ali foi o que ficou marcado, né, na minha vida até hoje. Aquelas palavras que nós estávamos conversando ali, um sonho que ali foi destruído. Ok. Por estar no lugar errado, fazendo coisas erradas. Os sonhos de muitos acabam... Você acaba ali. Acabam ali. E depois, quando você conheceu Cristo, qual é a história que mais marcou você? E qual foi a lição que você aprendeu? Olha, quando eu conheci Jesus, essa história foi que um dia eu estava na minha casa e o Senhor falou comigo assim: pega a Bíblia e sai, que eu vou te levar até um local que lá eu quero te mostrar da mesma forma como eu fiz com a tua vida, eu quero fazer com um jovem que está nessa situação. De tudo que aconteceu já na minha vida, essa daqui é a que foi mais marcante. Que quando eu saí de casa com a Bíblia, estava eu e o irmão Luciano, nós saímos de casa com a Bíblia, nós entramos dentro de uma viela, ali dentro do Heliópolis, entramos dentro de uma viela, e ali tinha um jovem caído ali, chamado por Natanael. Ele estava todo sanguentado, amarrado pés, mãos, né, tinham batido nele bastante por causa de droga, e iam matar ele. E quando nós chegamos naquele lugar ali, os rapazes que estavam na porta ali falaram: ô pastor, aí desse jeito não dá, tudo que nós queremos fazer o senhor já vem querer atrapalhar. E eu falei assim: não, eu vim buscar um aí que é meu. Aí eles falaram assim: não vai dar, pastor, isso aqui vai ter que morrer, já fez muita coisa na favela. Eu disse: não, isso aqui é meu, vocês não vão tocar nele. Ele estava amarrado com aquelas fitas crepe, braço, mão, só olhava pro semblante dele, de tanto apanhar, o seu rosto bastante danificado. Falei: não, isso aqui vai comigo. Eu peguei aquele jovem ali com tanto amor e carinho, abracei eles, aqueles homens com as armas na mão, ficaram olhando assim: ah, desse jeito esse cara vai acabar com tudo que nós queremos fazer aqui. E eu levei aquele jovem para a igreja, até hoje ele está adorando a Deus, firme a Deus e glorificando o nome do Senhor. Esse aí foi um ponto marcante, por quê? Porque foi por onde eu passei, era onde eu estava. Imagina você com uma arma na cabeça para ser morto e nada sair. Imagina agora você do outro lado fazendo a missão que Deus te chamou, e você chegar naquela situação onde estava aquele jovem, por onde você também estava daquele jeito para ser morto, e você conseguir resgatar aquele jovem para Jesus. Você não, Jesus que faz isso. Você resgatar aquele jovem ali é um dos troféus muito grandes da nossa vida. Sim, glória a Deus. E essa missão que você começou durou e continua hoje em dia, verdade? Até hoje. Até hoje. Saímos de lá, fui líder de jovem regional em São Paulo, né, bem conhecido, fui líder de jovem regional em São Paulo. Foi uma experiência extraordinária você trabalhar com jovem, você sair nos baile funk, e quando de repente, sabe, as pessoas estão lá no baile funk, tá cantando, você vai me dar aqui o meu coração, você vai ouvir a palavra de Deus. E você começar a falar de Jesus, você vê a pessoa chorar, você vê pessoas retornar, dizendo: ó, eu estava afastado, eu quero Jesus. Você está ali em Santo André, ali no lugar de Santo André, onde só fica travesti, aquelas pessoas, e você chegar ali e dizer: olha, Jesus chegou hoje aqui. E você começar a falar de Jesus, e você vê aquelas pessoas que estão acorrentadas pelo inimigo, dobrar o joelho e dizer: não, eu quero esse Jesus. E de repente aquela pessoa sumir de lá e está na igreja. Uma obra muito grande, quando de repente você está na igreja, Deus usa uma irmã e fala: ó, prepara tuas malas que eu vou levar você para outra terra. E quando nós vem aqui para a Extrema, e estão procurando um pastor para dirigir uma igreja aqui na Cachoeira do Salto, eu falei: eu vou.
Você está louco? Lá não tem ninguém, só tem 3 pessoas. Eu disse, não, eu vou. Jesus vai fazer uma grande obra. E quando nós chegamos aqui, com essas 3 pessoas, no primeiro culto que a gente faz, 9 almas aceitam Jesus. De 3 para 9, foi para 12, não é isso? 3, 9, 12. E Deus começou a fazer uma obra assim que eu comecei, Deus, o que é isso? Uma certa feita eu de madrugada orando, aí o Senhor falou para mim assim, jejum e consagra, porque eu vou levar você para uma grande missão. E quando é de repente você entrar em um ambiente, da onde você saiu, da onde a sua avó fazia bruxaria, macumbaria, você chegar num ambiente daquele ali, um rapaz ele chegar para você e falar mesmo assim, ô pastor, o senhor é homem de Deus mesmo, eu quero que o senhor vá lá na minha casa. E você dizer, ó, espera um pouquinho que eu vou levar os irmãos na casa deles lá e já eu volto. E nós vamos lá. E eu levei todos os irmãos, porque aqui eu faço assim, eu vou buscar os irmãos, trago os irmãos com amor e carinho, porque eu tenho algo no meu coração assim que eu amo almas. As almas que Jesus mandou ir buscar, onde ele mandar eu vou buscar. E quando é de repente você chega naquele centro que está lá, da onde você saiu, aqueles coisa tudo morto, animal tudo morto, e aquele homem olhar assim para você, assim, dizer, mas assim, eu chamei o senhor aqui para ver se o senhor era um homem de Deus mesmo. E eu olhar para ele assim e falar para ele, o que Deus tem para fazer na sua vida é coisas grandes. É coisas maravilhosas que ele quer realizar. E quando é de repente aquele homem cair de joelho no chão, aceitar Jesus com uma simples palavra, Jesus salva. Jesus batiza, ele quer limpar a tua vida. Eu era desses atos. Do que você pratica, eu praticava junto com a minha avó. Mas hoje eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou. Vem para cá, Jesus te ama. E eu dar um abraço naquele homem, e aquele homem começar a chorar. Ele aceitar Jesus como seu Salvador e estar com a gente aqui na igreja. E aonde é o centro de macumba dele, ser um lugar de oração agora. Que bonito, assim. Muito lindo, graças a Deus. E você nos contou muitas histórias que são muito lindas, que impactou vidas, a sua vida também. Você teria algum conselho, alguma coisa que você tem na cabeça e gostaria de compartilhar, ou sim, compartilhar com as pessoas que vão ver esse vídeo? Sim. Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas são muito ansiosas. Pessoas entram muito em estado de depressão. E o remédio que tem para tudo isso é só Jesus. É só Jesus que salva, é só Jesus que liberta, é só Jesus que faz a transformação na vida do homem, da mulher. Mas também tem uma coisa também que é muito especial também na vida do ser humano, é ele reconhecer que o único vazio que ele tem no coração dele, só quem pode preencher é Jesus. Só Jesus que pode mudar, só Jesus que pode transformar o homem, só ele e mais ninguém na face da terra. Um conselho que eu tenho, não ouve amigo que é do mundo do crime, não escuta amigo que é do mundo das drogas, mas escuta aquele amigo que vai chegar para você quando você estiver errado e ele falar para você, não faz isso porque você está errado. Escuta aquele amigo quando chegar para você assim, olha, vamos na igreja ouvir uma palavra. E sua vida será mudada, com certeza. Hoje nós temos aqui uns jovens aqui que estavam dessa maneira. E hoje, se entrevistar um jovem daquele ali, ele vai falar para você, eu não deixo Jesus por nada. Porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio a Deus se não for através de Jesus. Muito obrigado, sim. Foi muito lindo. Agradeço muito pelo tempo e pelas histórias e realmente a gente pode aprender muitas coisas dessa experiência e daquilo que Deus fez na sua vida e na vida das pessoas que Ele tocou através de você. Amém. Muito obrigado, sim. Amém. Deus abençoe. Agradeço.